Olá, tudo bem? Nós vamos iniciar essa aula falando sobre a culpa. Se nós pudéssemos definir a culpa, eu diria que a culpa é uma tentativa inútil de mudar a história, né? A culpa é uma tentativa fracassada de mudar a história. Então, é inútil, fútil e doentia. Você pode carregar um caminhão de culpa que essa culpa não vai fazer o passado voltar. Então você não tem poder sobre o passado. É impossível você querer modificá-lo. Como é que surge a culpa em nós? Surge a partir do eu deveria. Eu deveria dar mais atenção para o meu filho, eu deveria ter estudado mais, eu deveria ter me esforçado mais, eu não deveria ter comido aquilo, eu deveria. É um comportamento autoanulador. Por quê? Porque a culpa e o medo, eles estão relacionados. Por exemplo, assim, eu deveria dar mais atenção para o meu filho, mas já que eu não dei, agora eu deixo ele fazer o que ele quer. Ou eu cubro ele com um monte de presentes, né? Eu deveria ter estudado mais, mas já que eu não estudei, eu vou ficar carregando esse veneno dentro de mim, esse pacote de culpa, que a culpa é que nem um pacote invisível. Eu vou ficar carregando esse veneno dentro de mim, como se eu tivesse sentada numa cadeira de pensamento, de castigo, para eu ficar pensando no que eu fiz de errado. Então, é um comportamento autoanulador. Então, embora o medo seja uma reação ligada ao futuro, do tipo, eu deveria dar mais atenção ao meu filho, mas já que eu não dei, eu tenho muito medo que ele seja um menino revoltado. Percebe? Então tem uma coisa ligada ao passado, outra coisa ligada ao futuro. Então, embora o medo está lá no futuro e a culpa está lá no passado, todas as duas servem ao mesmo propósito. E qual é o mesmo propósito? Manter você aborrecida no momento presente. Escutou o que eu quis dizer? Você fica paralisada. Você não tem ação, porque você fica aborrecida. A culpa faz o indivíduo ficar imobilizado no momento presente. E com certeza, esse momento está sendo desperdiçado, porque o único momento que a gente tem poder é o momento de agora. Então, em consequência de uma coisa que aconteceu no passado. Então veja, a definição de culpa já é algo para você refletir profundamente, como se você ficasse carregando pacotes invisíveis de culpa onde você vai. Você vai no supermercado, você leva uma culpa do tamanho de um caminhão. Você desce para o supermercado, você tira ele do carro, você volta do supermercado. Onde você vai, você leva o pacote invisível da culpa. E se nós fôssemos conversar a respeito da origem, né, de onde surgiu a culpa, né? A culpa, ela é um método de educação, ela não é uma emoção natural. Nós nascemos com um corpo emocional e a raiva, por exemplo, é uma emoção natural. A gente vai ter oportunidade de aprender sobre isso, né? Todo mundo nasce com uma determinada quantidade de raiva e ela tem uma função sadia na nossa vida. A culpa não, a culpa foi um método de educação. Nós aprendemos, nós somos educados para sentir culpa. Isso é tão verdade que os jesuítas tentaram evangelizar os índios para que eles
deram catequese para que eles trabalhassem, para que eles se integrassem à comunidade dos portugueses, para que eles ajudassem a construir São Paulo, né? A gente vê muito essa história. E o que aconteceu? Os índios não incorporaram esse conceito e simplesmente se afastaram e continuaram na vida deles. Foram muito poucos ou quase nada de índios que se agregou, né? E aí o conceito que a sociedade tinha de índio é que índio é vagabundo, índio não gosta de trabalhar. Não, é que índio é livre, ele está em total... O índio de verdade, né, gente? O índio está em total conexão com o universo, com a vida, e ele vive de acordo com as regras, a origem dele. A culpa, ela é uma técnica cristã de aprendizado. E a gente aprende a sentir culpa desde que a gente é pequenininho, né? A criança faz xixi, a mãe tirou da fralda, ela faz um xixizão no tapete da sala e a mãe vira para ela e fala: nossa, que coisa feia, onde já se viu você fazer xixi aí, a mamãe vai ficar muito triste. Nossa senhora! A criança fez cocô no lugar errado. Não, mas a mamãe já falou que não pode fazer, que eu vou ficar muito triste com você, parari, parari, parará. Então, o que acontece? Essa mãe, aí acontece que a criança tem problema de intestino. Aí, o que essa mãe precisava ter feito? Ela precisava, quando o menininho fez o xixi lá, quando o menininho fez o cocô lá, ela pega um pano e fala: olha, agora nós vamos limpar esse xixi aqui, porque esse xixi não era para estar aqui. E aí limpa, a criança geralmente adora fazer isso. Aí você segura na mão dela, vai até o banheiro e você fala: olha, quando você quiser fazer xixi, é aqui que você vai fazer xixi. Ó, eu vou fazer um xixi para você ver como é que eu faço xixi. E aí você ajuda a dar tchau pro xixi, ajuda a criança a apertar. E aí não tem nada que seja feio fazer xixi ou cocô, não tem nada que a mãe vai ficar triste porque fazer xixi ou cocô. Olha a confusão. Quando a criança, você fala, a mamãe vai ficar triste de você ter feito isso, a criança se sente culpada. Pelo amor de Deus. Né? Então qual é a mensagem? A mensagem é: eu tô me sacrificando por você, eu sou sua mãe e você ainda me deixa triste? E daí o que acontece? Você vai para a escola. E lá na escola, a professora fala com você: nossa senhora, mas que letra garrancho! Você já pensou se você mostrar para sua mãe esse garrancho? Ela vai ficar muito triste com você, ela vai achar muito feio que você faça isso. Você percebe? A criança vai ficar se sentindo culpada. Onde já se viu, você não está estudando direito, eu vou chamar sua mãe, a sua mãe vai ficar muito brava com você. A criança já sente aquela culpa. O que essa professora devia fazer? Zezinho, senta aqui, vamos conversar. O que está acontecendo? Você está com dificuldade, não está entendendo? Por que você está fazendo assim? Vamos conversar? Pronto, não tinha nada que enfiar a mãe na história. Aí você cresce um pouquinho mais e você vai para a igreja. Aí você vai na catequese e você fica sabendo que Jesus morreu por nossa causa. Pelo amor de Deus! Inconscientemente a criança fica muito apavorada. Especialmente quando ela começa a ficar devota a Jesus, quando ela começa a entender: nossa, você não pode se masturbar porque Deus fica vendo e Ele vai te castigar. Você não vai entrar no céu se você puser a mão no pipi e na periquita, ainda fala tudo errado. Pelo amor de Deus! Então, a igreja ajuda a gente, seja ela de que religião for, né? Se é o espírita, você vai ganhar um karma, você está criando um karma e por aí vai, né? Então, a gente vai aprendendo a sentir culpa, né? Por exemplo, assim,
A mãe tá lá e ela tá terminando o almoço e o Zezinho tá assistindo o futebol lá, acabou de chegar da escola, tá assistindo futebol na televisão e a mãe chega para ele e fala assim: ai, Zezinho, vem almoçar, traz aquelas cadeiras lá, pode pôr aqui na mesa que nós já vamos almoçar. E o Zezinho vira para a mãe e fala assim: mãe, em 5 minutos eu levo, eu só tô terminando de ver esse lance aqui do futebol, eu já levo a cadeira para você. Aí a mãe sai de lá da cozinha, segurando assim nas costas, mancando, tudo torta, com problema na coluna, e fala: ai, pode deixar que eu pego, viu? E vai se arrastando. O que você acha que essa mãe quer que o menino sinta? Sinta culpa. Então, a dor nas costas dela aumentou porque o menino não foi buscar a cadeira. Ou porque ela não teve 5 minutos de paciência para esperar o menino terminar de assistir lá e vir trazer as cadeiras. Então, a culpa é uma forma de dizer: olha, eu me sacrifico por você, agora você tem que me dar alguma coisa em troca. Eu te controlo. Entendeu? E a culpa também é uma rua de mão dupla. A criança chega na padaria e fala assim: mãe, dá um doce. E a mãe dá. Aí a moça lá começa a olhar: qual doce que você quer? Começa a andar para lá e para cá. Aí a mãe vira e fala assim: olha, ele quer esse daqui. Ela já escolheu por ele. Aí a mãe pega o doce, dá pro menininho assim. O menininho dá uma mordida no doce, faz assim: aí devolve o doce para a mãe fala: ele fala: ai, não gostei. Aí a mãe pega o doce e come o doce. O que o menininho tá querendo falar para a mãe? Você não me deixou escolher. Então eu não quero esse doce, talvez eu quisesse aquele outro lá. Entendeu? E a mãe quer fazer todas as escolhas pelo menino e aí controla, manipula o comportamento dele. Então a ideia é uma estratégia comum para nos manter sob controle, entendeu? Para a pessoa fazer aquilo que eu quero que ela faça. Olha, eu fui boa para você e agora você tem que fazer isso, aquilo, aquele outro para mim. Eu me lembro, gente, que eu ia para os bailes com 14, 15 anos e quando eu saía, o meu pai era alcoólatra e às vezes ele não estava em casa e a minha mãe falava: tudo bem, pode ir, eu vou ficar sozinha aqui mesmo. E eu ia embora. Aí eu tava lá no baile, dançando com o mocinho, feliz da vida. De repente aparecia a cara da minha mãe desse tamanho na minha frente, assim: eu estou sozinha e você tá aqui se divertindo. Como pode uma coisa dessa? Ai, aí a gente sente aquela culpa. Entendeu? Eu tenho uma história muito engraçada para contar para vocês, que os meus filhos e o meu marido, todo mundo fez esse curso das emoções, que eu durante muitos anos dei esse curso das emoções e eu tô dando para vocês de presente, junto com esse trabalho dos magros. E eu estava com o meu marido comendo melancia na cozinha, tocou o telefone, daquele tempo ainda era aquele telefonão, não tinha nada de celular. E era a Mariana, minha filha, que falou pro pai: pai, eu tô aqui no lanche, que era um lugar que se reunia os jovens num domingo à tarde, e você pode vir me buscar? Ok. Eu vi o pai sair, pegar o carro, escutei o barulho, o pai foi embora. Dali a pouco, abriu a porta de casa de novo, e eu falei: quem chegou? Que não tinha dado tempo ainda dele ir e voltar. A Mariana virou e falou: sou eu, mãe, já cheguei. Subiu um sangue em mim, eu fui lá, dei de dedo na cara dela, falei: Mariana, o seu pai vai ficar louco da vida com você. Onde já se viu? Ele vai pensar que sequestraram você, que você sumiu, que isso, menina? E eu queria botar culpa, fazer ela se sentir mal. Ela olhou na minha cara, ela falou: mãe, eu não vou me sentir culpada. Não adianta você querer fazer isso comigo. E virou as costas e foi pro quarto dela. Aí eu peguei outro carro e fui correndo atrás do Irani.
Quando eu fui correndo atrás do Irani, ele já estava voltando com aquela cara chateada, né? E assim a noite, já era bem de noitinha, e nós dormimos, né, em silêncio. A Mariana ficou no quarto dela, não saiu mais. E eu virava de um lado e ele virava do outro, eu virava de um lado, ele virava do outro, ninguém falou nada. Quando chegou no outro dia, no café da manhã, a Mariana falou: pai, foi mal ontem com você, hein? Você sabe que o pai da minha amiga, assim que eu desliguei o telefone, o pai da minha amiga estava pegando ela lá e falou: vem Mariana, eu levo você, você vai chegar lá antes que o seu pai saia, vamos que eu te levo. E eu vim, eu achei que eu estava fazendo um grande favor para você. Não liga não aí, hein, pai, mas pode deixar que da próxima vez eu vou esperar você. Desmontou todo mundo. Então, a culpa é um método de educação. Sempre que alguém quiser botar culpa em você, dar de dedo na sua cara, você põe as mãos para trás e fala não, não vou pegar essa culpa, porque é inútil, é fútil, não quer dizer nada para mim. Combinado? Resumindo, o que é a culpa? A culpa é um pacote invisível de mal-estar que você carrega aonde você vai. De onde vem? Qual é a origem da culpa? É residual. Ela vem desde pequenininha se formando através de uma programação no seu subconsciente, e esse método de educação você vai aprendendo por onde você passa a sentir culpa e a perceber que tem pessoas que estão se sacrificando por você e que você precisa pagar fazendo o que elas querem, ou então se sentir mal se você por acaso não fizer ou não for do jeito que essas pessoas ou do jeito que você mesmo gostaria, deveria ter sido. E aí, depois que você passou pela infância e esse programa se estabeleceu dentro do seu subconsciente, é claro que você não leva mais bronca da sua mãe, pito da professora, seus pais não colocam mais você de castigo, trancada no quarto, não tira o sorvete, não te dá mais castigo. Mas aquela programação está internalizada e ela se transforma no que a gente chama de culpa autoimposta. Você mesmo se encarrega de produzir esse pacote. Uma vez eu tive uma paciente, uma moça jovem já, dos seus quase 50 anos, e ela estava deprimida, magrinha, esquelética, pequenininha, ela era uma pessoa assim bem esquizoide, parecia que estava quase desencarnada. E ela teve uma mãe que faleceu aos 96 anos e ela foi casada com a mãe a vida inteira. A vida dela não deslanchou para lado nenhum, né? Nem profissionalmente, nem afetivamente. Ela ficou solteira, casada e cuidando da mãe por um mecanismo de culpa fantástico. E digno de tese de doutorado, né? E ela chegou no consultório muito deprimida, encaminhada por um colega médico que estava receitando antidepressivos, etc e tal, e ela começou a me contar a história, e ela carregava uma culpa muito grande, porque no final da vida da mãe dela, ela passou quase um mês no hospital, de noite, acompanhando a mãe. Elas duas eram muito sozinhas, sabe? E em um determinado momento, ela estava bastante cansada de ficar ali dentro daquele quarto e ela resolveu dar uma andada pelo corredor do hospital, deixou a porta do quarto aberta, a mãe dela estava dormindo e ela foi dar um passeio ali pelo corredor do hospital e quando ela voltou, a mãe dela estava morta.
E ela se sentiu super mal, porque ela não teve a percepção de chamar a enfermeira para salvar a vida da mãe dela, chamar o médico para salvar a vida da mãe dela, e que ela foi displicente, que ela era culpada pela morte da mãe, etc e tal. E nós fomos desenvolvendo um programa de terapia, e ela foi sendo acolhida, até que eu consegui olhar bem no fundo dos olhos dela e dizer, olha, perceba como você é pretensiosa. Você tá com uma pretensão do tamanho do mundo, uma pretensão teomânica, que você era responsável pela vida da sua mãe. Então, muitas vezes, gente, a gente a culpa é uma atitude de muita pretensão da nossa parte, sabe? Pretensão de que nós somos deuses, pretensão de que nós somos perfeitos. Tem gente que carrega culpas homéricas porque acha que não foi a mãe que deveria ter sido. E isso é uma pretensão de todo tamanho, porque você foi a mãe que foi possível para você ser. Se você voltar no tempo, você vai perceber que você só pela forma como você pensava, pela sua maturidade, pelo que estava acontecendo na sua vida, pelo que você viveu, você vai perceber que você não conseguiria ter agido de outra maneira. Que aquilo era o que você acreditava e você estava fazendo o melhor que você podia. Deixe a pretensão de lado e jogue as culpas todas fora, né? Como se você tivesse, como se fosse honroso ou se fosse uma virtude você se sacrificar pelas pessoas, você carregar as pessoas nas costas. Não é não, sabe? Uma coisa é você ajudar as pessoas, outra coisa é você dar um apoio para as pessoas. Por exemplo, qual é a diferença dessas duas coisas? Digamos que eu quebrei o carro na estrada e eu telefono para você e falo, olha, eu tô parada aqui e eu gostaria muito que você viesse me acudir porque meu carro quebrou assim, assim, assim. E você tá lá, recebeu o telefone, tá com uma série de compromissos, com coisas agendadas, e você larga tudo e você vai me buscar na estrada para me socorrer. Você me ajudou. Por quê? Porque você fez para mim uma coisa que eu estava precisando, mas você se prejudicou. Você deixou de cumprir a sua agenda, etc e tal. Agora, suponha que você queira ser uma apoiadora, como por exemplo, eu sou uma apoiadora de vocês. Eu não carrego ninguém nas costas. Como é que eu faria? Eu telefono para você dizendo, olha, meu carro quebrou, tô aqui na estrada, você não pode me ajudar? Aí você fala assim para mim, num minuto, aguenta firme aí que eu vou te ajudar, já já vai chegar a ajuda para você. Você desliga o telefone, liga pro homem do guincho, dá o endereço, explica direitinho, o homem do guincho vai me buscar, e aí você tá ajudando a pessoa que tá lá encalhada, tá me ajudando que eu tô parada na estrada, tá colaborando com o homem do guincho, porque ele precisa de carro parado na estrada para ele poder trabalhar, e você não tá saindo da sua rota. Percebe? Então, se você larga tudo e vai fazer uma coisa por mim, eu vou ficar com uma dívida com você. E se em algum momento você pedir alguma coisa para mim e eu não puder fazer, eu vou me sentir culpada porque você se sacrificou por mim. Você percebe o jogo? Então, quando você quer apoiar alguém, quando você quer fazer alguma coisa para alguém, observa se é apoio ou se é ajuda. Quando é ajuda, é algo que vai te machucar, que vai tirar você da rota. Então, presta atenção, você vai precisar negociar com você o quanto que você vai poder oferecer algum tipo de ajuda e se prejudicar, tá bom?
E eu também tenho outras situações para contar, como é que a gente tem uma culpa autoimposta. Por exemplo, digamos que a gente está numa festa e tá dando muita risada, tá se divertindo demais e de repente tem um espírito de porco lá no meio da festa que fala assim: ai gente, nós estamos dando muita risada e com certeza nós haveremos de chorar depois. Olha, é melhor a gente não rir tanto desse jeito. O que é isso? É culpa de se sentir feliz, de estar alegre, de estar no êxtase. Olha que coisa maluca! Uma outra situação é quando você vai ao supermercado e aí o menininho lá ajuda você e faz as sacolinhas com a compra e vem trazer para você no carrinho. E quem mora no interior funciona desse jeito, sabe, gente? Tem sempre alguém, um menino que leva a gente, leva a compra da gente no carro. E aí ele vai colocando aquelas sacolas dentro do porta-mala e vai enchendo o porta-mala e vai enchendo. E você olha aquele porta-mala cheio de comida, cheio de coisa, e você olha para o menininho e fala: nossa, esse menininho deve passar necessidade. Com certeza, esse menininho acho que não come as coisas que estão aqui. Ai, tadinho. E aí você pega uma moeda, você pega um dinheiro e dá para o menino. Fala: olha, isso aqui é para você. Lá dentro você está sentindo um dó do menino, você está se sentindo culpada porque você tem um monte e possivelmente dentro da sua cabeça o menino não tenha tanta coisa assim. Não faça mais isso. Eu vou te dar um modelo como você deve fazer. O menino vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo seu porta-mala do carro. Você tira um dinheiro para dar para ele, você antes de dar o dinheiro, olha bem nos olhos dele e diga: olha, você é muito bom naquilo que você está fazendo. Você está fazendo com muito boa vontade. Você está trabalhando direitinho. E olha, eu acho que se você continuar desse jeito, vai ter um dia quando você crescer, você ainda vai ser dono de um supermercado. E pelo fato de você estar trabalhando tão bem como você está trabalhando, eu vou te dar esse dinheiro, porque o seu serviço é extraordinário. Ele não é ordinário, ele é extraordinário. O menininho vai embora feliz, contente, e você botou uma sementinha no subconsciente dele num momento muito interessante, porque quando a gente é criança, essas coisas fortes que acontecem criam âncoras poderosas e ele vai acreditar: gente, eu tô trabalhando direito, eu tô trabalhando bem, realmente eu sou capaz, tá bom? Um último exemplo que eu vou te dar que a gente fica que é uma culpa inconsciente, né? Você vai fazer uma viagem e aí tá todo mundo admirando os pontos turísticos, indo para os shows, etc e tal, e você tá lá comprando lembrancinha uma atrás da outra para trazer para todo mundo que ficou. O que é isso? É culpa, gente. Geralmente essas lembrancinhas, elas servem para a empregada ficar tirando pó, ou então é alguma coisa completamente sem utilidade, ou uma coisinha, sabe, que você trocou o tempo que você poderia, precioso, que você poderia estar curtindo, se divertindo, aproveitando, porque você está gastando para se lembrar nas pessoas que ficaram e lá no seu inconsciente fala assim: ai, olha, eu tô tão feliz, eu consegui vir, etc. Coitada, né? A pessoa não deu certo, ela não pôde vir, ela não teve condição de vir. Então você está se sentindo culpada por você estar fazendo aquela viagem e aqueles que ficaram não puderam ou não foi o tempo, enfim, não foram na viagem. Então, para de comprar lembrancinha. Quando você vai viajar, você já avisa todo mundo: gente, eu não vou comprar nada para ninguém porque eu quero curtir tudo que eu tenho direito. Em algum momento vocês vão também. E eu vou deixar para dar um presente lindo e precioso para vocês
No meu aniversário, em algum momento que brotar dentro de mim, eu encontrar uma coisa que realmente seja a sua cara, e brotar dentro de mim aquela vontade de te dar um presente, daí eu vou te dar um presente, mas eu não quero nem que você, quando você for viajar, fique pensando em mim, tenha que me trazer presente e vice-versa. Vamos combinar desse jeito? E aí você elimina essa coisa da culpa nas viagens. Combinado? E agora nós vamos falar do que é que tem atrás da culpa. Qual é a comidinha que nós oferecemos para que esse pacote invisível se forme? O primeiro deles é o que a gente chama de desejo de piedade. Eu já experimentei muito isso na minha vida, porque eu tinha muito dó de mim. Eu ficava com o meu pensador, eu me sentia o cocô do cavalo do bandido, eu me sentia menos que as outras amigas, eu me comparava demais, eu me sentia gorda, eu me sentia burra, eu me sentia diferente, e aí eu me sentia muito vítima, eu achava que eu era vítima de mim mesma, e eu se sentia culpada porque eu deveria ser de uma forma diferente e não conseguia ser dessa forma diferente. Então tem esse desejo de piedade, né? Porque você tem a autopiedade e você fica lá, né, por minha culpa, minha máxima culpa, e tenha piedade de mim, etc e tal, porque a gente tem essa programação de culpa que diz que quanto mais a gente pedir piedade, a gente acabará sendo perdoado em algum momento, a gente acabará sendo liberado dessa culpa. Então, esse desejo essa vitimação é algo que fomenta a culpa. A segunda coisa é a busca de proteção. Existiu uma época na sua vida que não era arriscado viver porque você não tomava nenhuma escolha. Por exemplo, você estava numa padaria com a sua mãe e você falava: mãe, você me dá um doce? E aí eu dou. Aí a moça começava a andar para lá e para cá: qual que você quer, bem? Aí a mãe virava e falava assim: ah, ele quer esse daqui. Aí a moça dava o doce para a mãe dava o doce para o menininho, aí o menininho dá uma mordida no doce e fala: acho que eu não quero. E devolve o doce para a mãe dele. E a mãe dele come e a mãe dele engorda de culpa. O que aconteceu nesse momento? Essa mãe, ela escolheu pela criança. E a criança vai começando a perceber que ela pode devolver essa culpa. Entende? Tem alguns outros exemplos que a gente diz assim, né? A culpa é uma rua de mão dupla. Porque, por exemplo, digamos que o seu filho chegue para você e fala assim: mãe, eu quero ir naquela festa do meu amigo assim, 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 tal dia. Aí você diz: olha, você tá saindo demais, é melhor você ficar em casa, você precisa estudar um pouco, você não vai nessa festa. E aí seu filho chega aqui e fala assim: sabe, mãe, a mãe do fulano de tal vai deixar ele ir na festa. E a mãe do ciclano também vai deixar ele ir na festa. Sabe o que essa criança está dizendo para você? Olha, a mãe do fulano e do ciclano são ótimas mães, mas você é uma porcaria. E o que acontece com a mãe? Ela pega aquele pacote que está vindo da criança. Então, muitas vezes, muitas pessoas trazem os pacotes para você, sua mãe, seu marido, seu namorado, seu chefe, sua amiga, parari, parará, e você pega. E você precisa fazer que nem a Mariana. Quando eu quis dar um pacote de culpa na mão dela, ela botou a mão para trás e falou: não, 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 eu não vou pegar esse pacote de culpa. E é isso que você precisa fazer com quem quiser botar a culpa em você. E não se sentir
não precisar de buscar essa proteção. Por exemplo, não é difícil a gente escutar pessoas dizer assim, ah, eu me formei em direito porque esse era o sonho do meu pai. Oh, socorro! Quantas vezes a gente vê a pessoa infeliz, ou então ela entrega o diploma na mão do pai e da mãe e vai cuidar da vida dela. Tem casos assim, né? O que significa isso? Eu me recuso a assumir, bancar todo o risco das minhas escolhas. Porque e se eu escolher uma coisa errada? Como é que eu vou fazer comigo? Eu vou me sentir culpada? Não, se você escolher uma coisa errada, você muda de escolha. Só isso. É simples assim. Não precisa fazer mais do que isso. Então, não busque mais que o outro escolha por você. Às vezes a gente fala para a pessoa, o que você acha melhor, hein? Compro esse sapato ou eu compro esse? Eu faço isso ou eu faço aquilo? Você acha que eu devo sair do trabalho? Você acha que eu não devo? Então a gente busca uma certa proteção, a gente precisa da confirmação de alguém para você realmente bater o martelo e ir em direção a essa escolha. Isso é uma maneira de você fomentar a culpa. E a outra, terceira coisa é a fuga do esforço individual. Quando você transfere a responsabilidade pelo seu comportamento. Então você justifica tudo, né? Eu comi desse jeito porque minha amiga não deixou prestar atenção. Eu escolhi isso aqui assim porque fulano falou que era melhor. Eu não estou conseguindo isso daqui porque não é que eu posso acreditar nisso, é a balança que está errada, que é uma porcaria, isso, aquilo, aquele outro. Então, é importante que quando você para de se justificar, você começa a se bancar e a ser responsável por aquilo que você escolhe, pelo seu esforço. Você reconhece que você é um indivíduo e que não tem nada de errado se você fizer uma coisa errada, entre aspas, e precisar mudar de rota sem problema nenhum. E finalmente nós vamos conversar agora sobre a chave para a liberdade, né? Como é que eu fico livre da culpa? E eu posso dizer rapidinho, seja responsável. O que quer dizer responsabilidade? Quer dizer que você responde a si mesmo e responde à vida com as habilidades que você possui. Quais as habilidades que você possui? Discernimento, alegria, força, dedicação, prazer, entusiasmo, deleite, inspiração, amor. Você possui um monte de habilidades. Disciplina, generosidade, compaixão e por aí vai. Você tem muitas habilidades. Então, responsabilidade, a própria palavra está dizendo, responda com as habilidades que você possui. E com essas habilidades que você possui, eu sugiro que você comece a encarar o passado como algo que nunca você poderá mudar. Não importa a maneira como você tenha se sentido a respeito. Então, comece a encarar o passado como algo que nunca vai ser mudado. E quando você se sentir culpado, eu gostaria que você fizesse a si mesmo a seguinte pergunta: o que é que eu estou querendo evitar nesse momento com essa culpa que eu estou sentindo? Ficar sentindo culpa é sair do aqui e agora. E a gente evita a consciência do aqui e agora. Então faça essa pergunta: o que é que eu estou querendo evitar
nesse exato momento com essa culpa em relação ao passado? E a segunda pergunta que eu gostaria que você fizesse quando se sentisse culpado ou quando percebesse que estava culpando alguém, você se perguntava: o que é que eu estou querendo controlar nesse momento quando eu quero que ele se sinta culpado, quando eu estou me achando que é ele que é o culpado de alguma coisa? Ou então é você se perguntar: o que será que essa pessoa está querendo controlar quando ela quer me dar essa culpa? Esse exercício, se você fizer e responder essas 3 perguntas, sempre que você estiver diante de uma situação de culpa em relação a você mesmo ou em relação a alguém que você está achando que o outro é culpado, ou quando alguém está querendo dar o pacote para você, fazendo você se sentir culpado, é você fazer essas 3 perguntas. Eu vou repetir para ficar claro. Primeira, o que é que eu estou querendo evitar neste momento com essa culpa do passado? Segunda, o que é que ele está querendo controlar em mim, querendo me dar essa culpa, querendo que eu me sinta culpada? O que ele está querendo me controlar? Com o quê? Ou então, quando você está enfiando culpa em alguém, você vai se perguntar: o que eu estou querendo controlar nessa pessoa à medida que eu dou essa culpa para ela? Então, como é que você vai eliminar a culpa na sua vida? Sendo responsável por você mesmo, pela sua vida. Nunca culpar outra pessoa por algo que você esteja sendo, que você esteja fazendo, que você esteja tendo ou que você esteja sentindo. Significa nunca, e nunca é muito tempo. Então, não ser responsável significa nunca culpar outra pessoa por algo que você esteja sendo, esteja fazendo, esteja tendo ou esteja sentindo. Sim, nunca. Mesmo quando alguém comete um erro e você diz: com certeza eu não expliquei direito, ou eu não tenho sensibilidade o suficiente para lidar com essa pessoa, ou eu não estou conseguindo compreender essa situação, e busca a solução. Não culpe o outro, mesmo que ele seja culpado, você acredite que ele esteja sendo culpado de alguma situação. Tá? Então, o sentimento de culpa não vai mudar o seu passado, não vai fazer de você uma pessoa melhor. Tá certo? Então, aceite que a culpa não muda, não constrói um futuro melhor. Eu tenho um exemplo para dar para vocês em relação a essa última parte de nunca culpar alguém. Recentemente eu fui a uma farmácia à noite porque eu precisava de uma pomada para passar na boquinha do meu neto, que estava com uma feridinha na boca e aquilo estava impedindo que ele comesse. E o médico, por WhatsApp, me deu o nome da pomada e eu saí voando para a farmácia e deixei o celular em casa. Cheguei lá, a moça falou: olha, eu não posso te vender porque você não tem a receita. Naquele primeiro momento eu fiquei brava, eu senti que o sangue subiu e eu queria culpar a moça porque ela não estava tendo compreensão, que eu podia trazer a receita para ela num outro momento, que era de noite, que eu queria trazer bem-estar para o meu neto. Olha quanta justificativa. Mas ao mesmo tempo veio um clarão na minha consciência
E eu disse, eu não conversei direito com o médico. E eu vou ter que voltar lá em casa porque eu deixei o celular lá. Essa moça não tem nada a ver com essa história. E aí eu fui resolver essa história de uma outra maneira e ela ficou muito bem resolvida. Compreende isso? Então, lembre que sempre que você se sentir culpada ou quiser culpar alguém, você precisa puxar para si e ver como é que você pode assumir aquilo, né? E contornar a situação. Então, nesse momento, você está transformando culpa em arrependimento. E o arrependimento é uma coisa positiva, é o aspecto positivo de uma culpa, que é exatamente esse exemplo que eu te contei da história de quando eu fui na farmácia. Eu senti aquela vontade de atacar a moça, de botar culpa na cara dela pela insensibilidade ou sei lá mais o quê. Mas como eu já reprogramei a minha mente e eu sei que ninguém é culpado de nada em relação à minha pessoa, me veio aquele clarão e eu pude reconhecer que eu não tinha perguntado para o médico se tinha que ter receita ou não, se eu deveria passar na casa dele para pegar essa receita. Eu larguei o celular. Percebe? Então, treine isso e você ficará livre da culpa na sua vida. Você vai reprogramando. Eu sei que esse vídeo é longo, você deve assisti-lo várias vezes. Você pode assistir cada parte a cada momento. Vejo você no próximo vídeo. Até lá!